Pessoal, então, para a gente finalizar, nós vamos voltar um pouquinho, eu até comentei lá no início, né, quando falamos de intestino, sobre neurotransmissores, né, sobre todo esse conceito que veio sendo traçado até aqui. E aí a gente entra falando um pouquinho sobre dor crônica, né? Dor crônica que tem a ver com muito daquilo que já veio até aqui. A gente tem ali reflexos que são excitatórios, né? E reflexos que são inibitórios, e aí a gente tem que modular esses neurotransmissores, e conseguimos fazer isso com bastante eficiência quando utilizamos algumas dessas nossas suplementações injetáveis, né? O estímulo de dor, ele acontece ali, ele faz a transmissão através das fibras nervosas, e ele vai ter uma ativação de receptores chamados NMDR. E aí, esses receptores são aqueles receptores que aumentam ali, né, o sentido da dor. Então, quando eu tenho um estímulo, eu aumento muito o glutamato ativa os receptores NM e os receptores aumentam o estímulo de dor. Por exemplo, na fibromialgia, a gente tem a atividade excitatória dos receptores NM. E aí, nós temos possibilidades terapêuticas relacionadas a todo esse processo de ativação desses receptores. O primeiro dele, eu já tenho a aula aqui, gente? Está terminando? Tá. Eu vou continuar. O primeiro deles, né, é o bloqueio da atividade do receptor, que na alopatia é feito muito hoje com a ketamina e a memantina, né? E aí, esse bloqueio ele só consegue ser feito com o medicamento alopático, memantina e ketamina. São os dois primários ali. Mas a gente tem também a possibilidade de atuar, por exemplo, no GABA ou na serotonina. E aí, utilizando, por exemplo, algum benzodiazepínico, né, utilizando inibidores de recaptação de serotonina, quando fazemos com a alopatia. Aqui, na suplementação injetável, o que nós conseguimos fazer é melhorar a produção do GABA, que seria ali um receptor inibitório, né, que seria um estímulo inibitório, visto que o GABA é o principal neurotransmissor inibitório, e através do estímulo e através ali da sensação de dor, ele consegue também trazer essa inibição. E aí a gente faz isso, por exemplo, com a própria ampola de GABA, a gente faz isso com piracetam, a gente faz isso com teanina, fazemos isso com magnésio. Todos esses melhoram a produção do GABA endógeno, trazendo esse estímulo de função inibitória da dor, né? E o outro ponto seria a serotonina, entrando na via do triptofano. Então, aqui, ó, só para vocês entenderem, os estímulos eles vão acontecendo, né? E quando acontecem, temos liberação de algumas substâncias. E o principal ponto aqui vai ser a ativação, a produção do glutamato para ativar esses receptores NM. Nós temos fibras relacionadas ali por dor aguda e por dor crônica. Mas um ponto importante é que nós temos modulação inibitória, que vai ser o quê? O que eu estimulo que inibe a dor? Serotonina, GABA, né? Eu consigo inibir a dor através da produção desses neurotransmissores. E o que poderia causar excitação que eu tenho que modular também? Inflamação. E aí, tudo aquilo que a gente viu lá atrás funcionaria aqui. Ácido alfa-lipóico, glutationa, NADH, tudo isso inibe, né, essa modulação excitatória da dor que vem quando eu tenho muito processo inflamatório ali no sistema, certo? E aí, quando eu tenho ali muito glutamato,
esse glutamato ativa os receptores NM e eu tenho os canais de cálcio sendo abertos e aumentando o processo de dor. Aí eu tenho hiperalgesia, né, esse aumento de sensibilidade de dor, e eu tenho o processo de alodinia, que é inclusive onde o paciente nem sentiria dor, ele começa a sentir. Ele fica sensível ao processo, né, da dor. Ele fica mais sensível a qualquer tipo de toque, a qualquer, né, podem pensar aí que basicamente todos nós temos essa pessoa em casa, né? A pessoa que é muito sensível. Lá na minha casa é minha sogra. Aí a sogra, ela tá rindo. Aí eu falo, minha sogra, aqui tá tudo bem? Nossa, minha sogra, mas não tava tudo... Não, doendo, tudo doendo. Ela sente dor para todo lado, né? E aí, brincadeiras de sogra à parte, todo mundo tem uma. Quem não tem, deveria fazer, tá? Eu brinco com ela, falo, minha sogra, eu vivo fazendo piada de sogra nos cursos. Ela fala assim, e se eu ver, eu vou brigar, tá? E aqui, ó, bloquear o receptor NM, só ketamina e memantina. Agora, se eu quiser aumentar o GABA, já que ele é inibitório, eu teria aqui, né, a possibilidade tanto de usar os benzodiazepínicos, a gabapentina, que é muito usada, por exemplo, na fibromialgia, né? E eu teria também como usar os nossos substratos, os nossos suplementos injetáveis que aumentam a produção de GABA. Piracetam, o próprio GABA, a teanina, B6, o magnésio, a taurina. Tamires, mas já ouvi falar que GABA não ultrapassa a barreira hematoencefálica. Isso era mesmo muito comentado, só que a gente tem alguns últimos estudos que não mostram ainda o mecanismo de ação pelo qual ele age, mas mostra que sim, a gente tem efeito a nível do sistema nervoso central. Então, por algum mecanismo de ação, há algum tipo de transporte. A gente tem efeito terapêutico ainda não evidenciado como o mecanismo de ação. Mas aí eu tenho que pensar também que esse GABA, né, ele teria uma função um pouco reduzida a título de, por exemplo, a ansiedade. Porque aqui na dor crônica eu quero ter um efeito extra-sistema nervoso central também. Então, aqui a ação inibitória dele seria de melhor performance. Como que eu vou estimular isso? Usando, então, esses substratos que fazem sentido. A própria via do GABA já traz para a gente algumas informações da suplementação. Eu tenho presença de glutamina, essa glutamina passa ali pela glutamina sintetase, glutamina sintase e se transforma em glutamato, que não devemos permitir a elevação. E aí, quando esse glutamato tem presença de B6 de magnésio, ele se transforma em GABA. Outra coisa que é importante para esse glutamato se transformar em GABA é controle de inflamação e intestino funcional. A gente volta no mesmo ponto, né? A gente roda e volta no mesmo ponto. Então, eu preciso aqui, no processo de dor crônica, controlar a inflamação, controlar a neuroinflamação, que a gente vai falar disso também na parte de depressão, melhorar o intestino e dar os substratos. E aí eu poderia pensar em glutamina, eu poderia pensar em B6, eu poderia pensar no magnésio, né, em tudo isso aí que é utilizado na síntese endógena. O que mais que eu posso usar? O magnésio ele tem uma ação tanto aqui na produção do GABA, como também ele age na inibição dos receptores NM, tá? E eu posso também atuar diretamente aqui na produção da serotonina. Na alopatia, antidepressivos, né, inibidores de recaptação de serotonina. Aqui, no injetável, nessa terapêutica que a gente quer, a gente consegue estimular a produção dessa serotonina pela via do triptofano. Então, o triptofano ele deveria ser consumido, né? E aí ele passa pela triptofano hidroxilase e vira 5-hidroxitriptofano. O 5-hidroxitriptofano se transforma em serotonina e melatonina. Por isso que, geralmente, quem tem dor crônica não dorme bem, né? E desencadeia também a depressão. Tudo ali em escala vai acontecendo. Fato é que, se essa 5-triptofano não tem presença de vitamina B6, de B9, de magnésio, de selênio e de vitamina C, ou seja, tudo isso aqui é necessário para a produção de serotonina.
Sempre que eu pensar em preciso produzir serotonina, eu vou ter que pensar que eu tenho que dar B6, B9, magnésio, selênio e vitamina C. Né? Esses cofatores são os essenciais para a triptofano hidroxilase converter o triptofano em 5-HTP. E existem outros 2 fatores importantes. O primeiro dele, o estresse, que também bloqueia a triptofano hidroxilase. O segundo dele, a resistência insulínica, que também bloqueia a triptofano hidroxilase. Então, faz sim muito sentido eu usar um ácido alfa-lipoico no paciente com fibromialgia, né? Mais uma vez, a gente joga para um lado, mira para um lado e acerta em vários fatores, né, fisiológicos. Isso aqui vai ser bem interessante. Tem um ponto também importante que quando a triptofano hidroxilase não funciona, esse triptofano, ele volta para a via da quino, e a via da quino é altamente neuroinflamatória. Ela aumenta muito a interleucina 10, ela desbalanceia a produção de estresse, de espécies reativas de oxigênio, né? Aumenta o estresse oxidativo. Né? Então, a gente consegue ir tateando isso aí com os nossos pacientes. A feniletilamina é uma outra molécula que a gente também utiliza bastante atualmente. Foi um dos últimos lançamentos, inclusive, da Central. Ela é ali a última molécula formada na via da fenilalanina, né? E aí, a feniletilamina ela age bloqueando a recaptação da serotonina e da dopamina de uma forma natural, vamos dizer assim. E aí eu tenho que ter um pouco mais de cuidado, por exemplo, em pacientes que usam Venvance, Ritalina, para eu não subir muito, por exemplo, essa dopamina. Né? Agora, nos casos dos pacientes que usam inibidor de recaptação de serotonina, não é comum que eles tenham efeitos colaterais, porque é uma conversão que é um pouco mais ali para frente, né? Não vai acontecer tão rapidamente a produção de serotonina como acontece, por exemplo, com a suplementação do 5-HTP, que é imediato, né? Já aumenta muito rápido. E aí, por exemplo, quando o paciente já faz uso de uma sertralina, a gente tem que fazer ali de uma forma mais cuidadosa, né? A suplementação do 5-HTP. Então, aqui um cuidado maior seriam esses usuários mesmo de Venvance, de Ritalina, né? Para eu não estimular muito dopa. Naut, que como a gente falou, faz hormese. Então, se eu vou, por exemplo, usar o ácido alfa-lipoico, que é um antioxidante não enzimático, para melhorar aquela mobilidade, conseguir, né, ativar a superoxidismutase, a catalase, a glutationa peroxidase, usar Naut é interessante, porque ela modula a via da NRF2 e estimula a funcionalidade das enzimas antioxidantes. É uma combinação bem agradável, né? O doutor Fernando também comentou aí na saúde da mulher, né? Sobre o uso da Naut, sobre a possibilidade aí, que é bem legal. Outra molécula que nós usamos muito nessa modulação, o SAMe. O SAMe, ele é uma substância necessária ali no processo de metilação. Quando eu tenho, né, produção de SAMe, eu tenho que ter uma balança muito alinhada de B6, né, de metilfolato, de metilcobalamina, de magnésio e zinco, que também são essenciais na metilação. E todo doador metil ajuda na produção de catecolamina. Então, ele também vai ajudar aqui na fibromialgia, por também mobilizar o sistema para a produção de serotonina. Sempre que eu tenho baixa serotonina, eu tenho baixo limiar de dor. É um paciente que sente muita dor, né? E o DMSO e o MSM, que não estão envolvidos em nenhuma dessas vias bioquímicas aqui. Eles são enxofres orgânicos, né, que atuam diretamente na via inflamatória endógena e que têm um perfil analgésico muito interessante, tanto analgésico quanto anti-inflamatório. O DMSO ele se decompõe e 30% dele se transforma em MSM. Então, assim, se formos para pensar no que vai ter maior efetividade, eu usaria o DMSO, por ser uma molécula um pouco mais complexa. Só que ele é mais complexo também para o manuseio, porque ele não tem compatibilidade com outras substâncias. Ele precisa ser feito numa bolsa, isolado, em 100 ml de soro. Tá? É uma bolsa que corre super rápido, não precisa de ficar um gotejamento lento. Não é muito comum de ter efeito colateral na hora, somente aquele cheiro de milho ali que dura por uns 3 dias. É ótimo para a lua de mel, né?
Muito bom. Fica 3 dias fazendo xixi de milho e suando milho, né? Mas é por isso, por ser um enxofre orgânico mesmo. E aí a gente faz, né, essa excreção, né, depois do processo metabólico dele. Mas o MSM também tem um efeito terapêutico bom, analgésico, anti-inflamatório, e pode ser usado junto com outras substâncias. Então, se eu quero, não quero fazer só uma bolsa, coloca o MSM, que ele também vai ter esse efeito aí anti-inflamatório. Mas assim, artrite, artrose, fibromialgia, endometriose, tem muito estudo agora de MSO no câncer também, né, que aí já é um assunto à parte, mas o resultado do MSO é incrível. Na sarcopenia também, a gente, né, quem é sarcopênico com muitas dores, a gente pode também fazer a utilização dele, é excelente, tá? E aí, o que a gente poderia fazer em relação a protocolos? Unir todas essas informações, né? Unir todas essas informações. Nós já comentamos do Chronic, sempre que formos falar de dor crônica, nós vamos colocar o Chronic, né? E aí vocês já escutaram bastante sobre ele. E associar essas moléculas que estão envolvidas no GABA, na inflamação e na serotonina. SAM, MSM, magnésio, trimetilador, GABA, ribose, ribosídeo, B6. Aqui eu coloquei o ribosídeo, porque eu quero fazer uma bolsa só, senão eu poderia também utilizar uma aplicação intramuscular do NADH, né? Mas coloquei o ribosídeo aqui para eu poder fazer uma bolsa só. O paciente faz só, né, uma aplicação ali, fica mais tranquilo, eu acho mais confortável. Se eu for usar o Chronic, eu não uso a coenzima. O Chronic tem falta, né? Que a gente comentou. Pode usar a coenzima no lugar, tá bom? Mas aqui a gente poderia ter outras estratégias. Por exemplo, se eu só tenho o intramuscular na minha clínica ainda, a gente tem a ampola de Morflex, que a gente faz a ampola de Chronic ou de coenzima num glúteo e a ampola do Morflex no outro. O legal do Morflex é que a gente consegue fazê-lo sem anestésico. Ele tem um bom conforto. Então, dá para fazer aí essa aplicação bem, né, tranquilo. E aí a gente traz sempre uma associação de um produto oral para fazer ali, né, o tratamento completo. E sem sombra de dúvidas, um dos meus assim preferidos de todos os exclusivos que a Central Pharma tem hoje no mercado é o Secure, né? Por quê? Porque a gente falou do Chronic, geraniol e tocotrienóis. O Secure tem. Mas ele tem coisas a mais, ele tem beta-carofileno, né, uma ação direta ali nos receptores canabinoides. Então, ele modula toda a via ali, canabinoide, o que traz um efeito anti-inflamatório e analgésico bem interessante. Ele tem quercetina, né, ele ajuda na modulação dos canais ali de potássio e dos outros receptores AMPA. Então, é uma substância muito complexa. É uma molécula, né, é uma cápsula ali que tem um efeito e um resultado muito bacana. Se você tem na sua casa alguém que tenha dor crônica, ou algum paciente, experimenta, faz ali a dose de ataque, né, por 15 dias, Ana? 15, né, que a gente tem indicado. 15 dias, duas doses por dia. E depois, ali, pelo menos 90 dias de tratamento, as respostas são incríveis, tá? É muito legal. E se eu comentei com vocês que a gente vai agir ali nos inibitórios, no GABA e na serotonina, a gente vai agir nos excitatórios, que é na inflamação. E aí, na inflamação, é aquilo mesmo que a gente já comentou. Ácido alfa-lipoico, NADH, glutationa, vitamina C, vitamina E, né, coenzima Q10, tudo isso que nós já falamos ali, que são antioxidantes que vão ter o efeito anti-inflamatório. E aí, o que a gente vê? O paciente que chega de dor crônica é depressivo. Ou o paciente que é depressivo reclama de dor o tempo inteiro. Óbvio, a gente está falando basicamente da mesma via. Porque na depressão, o que falta nesse paciente, na maioria, né, no contexto ali global, e em maior índice, é a serotonina. Claro que a gente tem efeitos psicológicos também que estão ali, né, associados a quadros mais ou menos importantes, mas no paciente depressivo eu tenho déficit de serotonina. Eu tenho baixa serotonina exposta na fenda sináptica. E aí, muitas vezes, eu fico lá tentando 50 miligramas de sertralina. Não resolveu. 100 miligramas de sertralina, não resolveu. 150, não resolveu. Espera aí, vamos voltar lá na bioquímica e entender. Eu estou tentando inibir a recaptação de uma substância que não está presente ali.
Porque ela está ficando agarrada lá na via do triptofano e voltando para a via do quino e neuroinflamando esse paciente. Eu tenho que dar o que para esse paciente? Aqueles precursores, aqueles cofatores que ativam a triptofano hidroxilase, né? Então, nos nossos ciclos ali, nos nossos planos terapêuticos, né, de depressão, sempre vai ter B6, B9, selênio, magnésio, vitamina C. Porque são eles que vão desbloquear a via. E aí, no meio disso, eu posso usar outras coisas? Posso. Eu posso, inclusive, usar a molécula de 5-HTP, o triptofano hidroxilado, né? Pode ser uma oportunidade terapêutica em alguns pacientes. Se o paciente está fazendo o uso da sertralina e ele está compensado, poxa, então vamos fazer o seguinte, vamos só ensinar esse sistema a funcionar, né? Vamos dar aí a ele esses precursores, melhorar essa mobilidade da triptofano hidroxilase, para quê? Para eu querer diminuir dose daqui a pouco. Né? Se ele está compensado, eu não taco nele um 5-HTP, porque eu vou dar nele crise serotoninérgica. Agora, se é um paciente que você já fez 50 miligramas, não funcionou, 100 não funcionou, e você quer trazer para ele resposta terapêutica, melhorar o sintoma dele mesmo, o 5-HTP pode ser associado aos precursores. Né? E sempre que for fazer 5-HTP, que é uma coisa que é sempre muito discutida nos cursos, vocês chegam muitas vezes com bastante medo, bastante receio de fazer. É só fazer intramuscular, porque aí eu vou ter um pico um pouco mais lento. Né? Em alguns casos, paciente que é muito sensível, que é um paciente que dá trabalho na clínica, né? Que você sabe que ele é muito sintomático, aí você pode fazer subcutâneo. Também é uma estratégia. Né? Eu quero tentar fazer com que esse sistema aqui, pré e pós-sináptico, tenha mais quantidade de serotonina. E aí a gente vem com estudos também, onde mostram que o SAMe vai ter um efeito bacana na depressão, justamente por ser um doador metil, por melhorar a metilação e ser um potencial ali dentro da produção dessas catecolaminas, e a vitamina B12, que também é essencial dentro desse processo de metilação e que já tem uma ligação direta também com a depressão. Qual que seria, então, o protocolo aqui voltado para a depressão? A gente une essa bioquímica de novo. Né? E aí eu coloquei ali o inositol, porque o inositol ele tem uma característica de fazer o quê? Exocitose das vesículas com neurotransmissores. Ele consegue jogar aquilo que vai sendo formado para fora, para a fenda sináptica, com mais facilidade. Então, ó, SAMe, inositol, o magnésio e o zinco, o trio metilador, né, que tem B6, metilfolato e metilcobalamina, FEA e NALT. Aí aqui a FEA vai ser uma inibidora da recaptação de serotonina e de dopamina, como eu comentei, e NALT vai mobilizar as enzimas antioxidantes. Posso fazer um soro de glutationa associado, posso fazer ácido alfa-lipóico associado, aí a gente vai ver qual paciente, né, que você está fazendo para fazer essa escolha da melhor forma. Se você só faz IM, você pode ali usar, por exemplo, o 5-HTP, né? O 5-HTP tem, eu já vi, por exemplo, até chegando na gente, né, de alguns cursos e tal, que coloca triptofano na bolsa endovenosa. Aquilo é L-triptofano. É o aminoácido que o paciente consome e que não vai virar serotonina. Né? Porque se ele tem depressão, ele não está conseguindo fazer a condição. 5-HTP, se você colocar 3 ampolas, igual tem em alguns protocolos, né? 3 ampolas de L-triptofano, ok. 5-HTP, você vai levar o paciente para o hospital. Né? Ele vai dar muita sensação, aquela sensação de morte eminente, né? Taquicardia, muita sudorese, então não deve se usar. Inclusive, eu não indico nem usar o 5-HTP endovenoso, nem uma ampola e nem meia ampola. Eu sempre indico que vocês façam pela via intramuscular, porque eu vejo que é mais seguro. Né? Associar, por exemplo, FEA e NALT, a lidocaína num glúteo e o triptofano no outro, sim, seria uma possibilidade. Né? Ou associar os outros cofatores, né, e fazê-lo intramuscular também, são possibilidades aí terapêuticas que a gente tem. E no caso da ansiedade, que muitas vezes eu tenho pacientes depressivos e ansiosos, né?
A maioria do depressivo é ansioso, mas nem todo ansioso é depressivo. E se ele está ansioso ali por alguma condição do dia, da época, né, aquela ansiedade, que é uma ansiedade transitória, e eu faço diagnóstico de depressão e aumento muito a serotonina dele, eu vou piorar a ansiedade. Né? Então, eu tenho que fazer esse diagnóstico aí muito bem feito para eu não confundir ansiedade com depressão. E aí eu vou ter que modular da mesma forma. A serotonina, com base em tudo isso aí que a gente falou, né? Eu tenho que controlar a norepinefrina, porque quando ela aumenta muito, o paciente fica mais ansioso. Eu tenho que estimular o GABA, uma vez que ele é o principal neurotransmissor inibitório, né? E a dopamina, que está ali muito ligada com a sensação de recompensa e que também vai estar associada com os desequilíbrios aqui de ansiedade. Não podendo, de forma alguma, né, no caso aqui, principalmente da ansiedade, de modular o cortisol, né, de conseguir entender como que é o perfil desse cortisol, que tanto muito alto quanto muito baixo vai trazer problemáticas relacionadas aqui a essa ansiedade. E o que a gente faz aqui? Faz a junção de todas essas substâncias, né? A teanina, o magnésio, o triometilador. A beta-alanina aqui que eu coloquei, pensando em que aumentar a carnosina a nível de sistema nervoso central. A beta-alanina não atravessa, né? E aí a gente consegue produzir, a carnosina não atravessa. Eu consigo, através da beta-alanina, fazer esse aumento de carnosina cerebral. O ribosídeo, o NAC, que é precursor da glutationa, glutamina, NALT, a glutamina aqui por causa do GABA lá atrás, lembra? O magnésio também, por causa do GABA lá atrás. São substâncias presentes na via de produção do GABA, de formação do GABA. Se eu não vou fazer endovenoso, eu posso também fazer intramuscular. Eu diminuo um pouco a quantidade de substâncias, né? Associo ali um número menor de substâncias para chegar no volume de 10 e aplicar 5 ml em um glúteo e 5 ml no outro glúteo. Estou vendo meu comitê científico lá assim, tá errado mesmo, vocês têm razão, tá? Elas estão as três, fizeram assim. Primeiro que complexo B não tem 5 ml, era um teste. Isso era um teste, tá? Podem passar no RH segunda-feira. O complexo B tem 2 ml e aqui está sobrando uma ampola. Eu teria aqui um volume de 12, né? Não é compatível. A gente ia ter que escolher o que ia tirar aqui, né? Qual substância que iríamos tirar para ter os 10 ml e aplicar 5 em cada glúteo. Ô, moçada boa, vocês viram, né? Aí, gente, outra possibilidade aqui seria eu aumentar um pouco a dopamina também, associada ao efeito anti-inflamatório, né, para a conduta de neuroinflamação. O NADH seria uma boa indicação. Né? O NADH age na tirosina hidroxilase, na via de produção da dopamina, e seria interessante aqui. Não, acho que não falamos de NADH e de ribosídeo, mas não falamos de como manejar o NADH. O NADH ele vem num frasco, ampola, de 10 ml, tá? Ele vem um pozinho, acontece até de vocês ligarem para a gente e falar assim, acho que meu vidrinho veio vazio, né? Não, ele é bem fininho mesmo, bem pouquinho assim que vem. E aí você pega a lidocaína, quebra a ampola de 2 ml de lidocaína e faz a reconstituição. Quando você insere o conteúdo de lidocaína, você pode agitar para reconstituir, não perde nada na questão terapêutica dele, tá? É um teste validado. Não estou vendo mais nenhum tipo de grânulo, reconstituiu tudo, está translúcido, faz a aplicação ali intramuscular, tá bem? E aí, para casa, o que a gente manda para esse paciente? O Mediate. O Mediate ele é também uma substância ali exclusiva da Central Pharma e ele age muito nessa questão de regulação de estresse, de regulação de ansiedade. Por quê? Por ter também substâncias que modulam a serotonina e o GABA. E a gente tem tido assim, respostas muito interessantes, inclusive internas, né? Porque nosso time lá, todo mundo, né, trabalha uma carga de trabalho bem, às vezes, estressante mesmo, até por causa de metas, todo mundo trabalha, apesar de ser um ambiente muito, muito bacana,
bacana, né? Mas todo mundo vivencia isso. E tem uma turma lá usando o Mediate e falando assim, gente, não tem lógica. É muito bom para essa questão do estresse, para essa questão, né, de modulação aí mesmo inibitória, né? Neuroproteção, resiliência mental, tudo isso é algo que a gente vai conseguir através desse uso. E, por fim, aqui, cognição. A cognição, eu costumo até brincar que eu lembro nitidamente do meu avô chegando. Eu sou de uma cidade de 8.000 habitantes, né? E aí o meu avô morava mais no interior, assim, numa rocinha que tinha lá perto. Meu avô vinha, assim, na cidade e tinha um fusquinha amarelo, e ele descia e falava assim, eu vou ali no Sou Aristides. Sou Aristides era o da botica, né, da farmácia lá da minha cidade. Na botica eu fiquei parecendo muito velha, né? Não, da farmácia, da drogaria, é. E aí, ele vinha com um pote, gente, umas cápsulas verdes desse tamanho. Aquilo era complexo B, Débora. Complexo B. E, assim, os nossos idosos, eles tinham uma memória, né, uma parte cognitiva muito, assim... Eu tenho, gente, uma avó de 110 anos, viva, lúcida, e ela sabe até o nome, até dos bisnetos, ela conseguiu decorar, ou seja, até em mim ela sabe o nome, né? Aí ela já tem mais de 100 tataranetos. Ela teve 23 filhos, 18 gestações, 3 gemelares. Ela tem 110. Progesterona alta, né? Da vida inteira. Então, assim, aí quando eu vou, às vezes, eu conto isso, alguém fala assim, tá fazendo soro, né? Ela tá me dizendo, eu? Não vou mexer no que tá quieto, não. Vai lá, faça uma vitamina C, vovó parte, eu tô morta. É muita gente para eu dar satisfação, né? Mas, assim, eles tinham muito uso dessa parte de complexo B. Pensei em cognição e memória, complexo B. Tanto que vocês vão ver que, assim, geralmente a gente põe a ampola de complexo B, que é 10 miligramas, 10, 40 e 10, né? Na proporção B2, B3, B5, B6. Quando a gente vai pensar aqui na cognição e na memória, a gente trabalha com as ampolas isoladas, porque elas têm uma dose maior. Né, elas têm dose de 100, de 30, de 40, justamente porque aqui nessa parte da questão da memória, ela é muito importante, né? E aí a gente usa doses maiores. O Gés entrou bem na hora que eu estava falando da memória, e outro dia ele é nosso diretor lá, e a gente estava pensando em um produto para memória, né? Aí um outro colaborador que trabalha conosco lá chegou e falou assim, gente, estou pensando num produto para... para memória. Eu falei, vamos começar o teste aqui no setor, né? Porque o bicho está pegando. Pool cognitivo, e aí, depois disso, surgiu o pool cognitivo. O pool cognitivo, ele vem com alfa-GPC, L-acetilcarnitina, pensando em quê? Acetilcolina. Né, modulação e melhora da produção de acetilcolina, junto com a B5, que é neuroprotetora. E o legal é que ele tem ali os 5 ml e pode ser feito tanto intramuscular quanto endovenoso, né? 2 ml. Eu consigo associar o pool cognitivo, por exemplo, com a lidocaína e fazer a aplicação intramuscular também. É uma ampola que tem tido bastante resultado. E a gente usa ela tanto aqui na questão da cognição e da memória, quanto usamos também. Vocês vão ver que o protocolo que o Renan apresentou, por exemplo, que fala de sarcopenia, de emagrecimento, ele também vai aparecer lá. Porque quando eu melhoro essa acetilcolina, eu melhoro também, né, a força muscular, a contratibilidade. Então, eu tenho também essa resposta, né? O alfa-GPC ele vai trazer ali relaxamento, né, a redução do estresse, e através do eixo ali hipotálamo, hipófise adrenal, a gente consegue fazer a modulação do cortisol, que, como a gente comentou, né, tanto na ansiedade quanto aqui, vai ser muito, muito importante. E aí, o que a gente pode fazer? A combinação. Tá vendo que aqui eu coloco, olha... Ao invés de colocar o complexo B, eu coloco as ampolas separadas, porque na ampolinha de complexo B eu teria 10, 10, 40 e 10. Eu preciso muito de B6 e muito de B2 aqui para melhorar os neurotransmissores envolvidos na concentração, na memória, na cognição. Então, a gente usa as ampolinhas separadas, tá? O trio metilador, o pool cognitivo, NALT e o piracetam,
que para concentração também é uma molécula bem interessante. Eles, basicamente, todos aqui também podem ser intramusculares. Se eu só faço intramuscular, eu faço aí essa redução na composição do protocolo, né? E uma coisa que é interessante é que talvez vocês pensem assim, mas aí não vai diminuir o efeito terapêutico e tal, talvez vai postergar um pouco os resultados, mas eu posso, por exemplo, dividir isso, né? Fazer uma semana eu faço 5 ampolas, né, 5 moléculas, e na outra semana eu faço outras 4 ou 5 moléculas, e vou dando estímulos diferentes ali de acordo com a necessidade dessa nossa paciente. E, por fim, a gente tem, para essa parte de memória, o Lecibrain, né? O Lecibrain também é um exclusivo ali, e o legal do Lecibrain é que ele pode ser tanto em cápsula, tanto em suspensão, tanto em goma. Então, a gente consegue fazer essas vias aí, né, essas apresentações de uma forma diferenciada, e a gente consegue também associá-lo a outras substâncias, como, por exemplo, a outros nootrópicos, né, a rhodiola, a magnólia, a outros oligoelementos, como o zinco, como o magnésio, como o selênio, de acordo com a necessidade do paciente. Lembrando que todos esses nossos medicamentos aí, né, esses suplementos que nós trouxemos hoje pela via oral, são substâncias, né, são moléculas de apresentação exclusiva da Central Pharma aqui no Brasil. Então, a gente só consegue, né, fazer a manipulação de todos esses produtos na Central Pharma, o que para nós é um orgulho enorme, porque realmente a gente tenta fazer algo diferente para o paciente, né? A gente tenta trazer o que há de melhor, a gente se debruça nesse conceito de termos, suplementos, né, que trazem ali uma resposta terapêutica diferenciada e que realmente fazem com que vocês tenham dentro do consultório um diferencial, né, um diferencial de tratamento que lá na frente vai gerar prova social. Então, assim, esse é o conceito, né, do Grupo Central. É um grupo que se dedica realmente, e eu falo em todas as visitas, às vezes, que eu vou fazer, que a gente grava conteúdo, eu falo que, basicamente, o que eu levo, né, no coração, e que todos nós lá do Comitê Científico trazemos, o pessoal do comercial, é que vocês cuidam dos seus pacientes, né, e nós cuidamos de vocês.